No dia 27 de maio de 2020, foi criada a Lei Complementar número 173, na qual estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus Covid-19. E essa lei complementar, ela atinge, limita algumas situações dos concursos públicos, que é o que vamos comentar nesse vídeo, nesse conteúdo. Com essa Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, os concursos públicos eles foram amplamente afetados por conta de algumas limitações impostas por essa legislação, em virtude exatamente desse momento de pandemia que estamos vivenciando. E o ponto crucial dessa lei foram alguns, e um deles é exatamente sobre o prazo de validade dos concursos públicos, a nível federal, estadual e municipal. Com a imposição dessa Lei Complementar 173, os concursos públicos em âmbito nacional, eles estão suspensos até que se restabeleça a normalidade após a pandemia. Lembrando que a lei também, a Lei Complementar 173, ela dispõe e limita que desses concursos públicos não poderão advir mais nomeações dos classificados aprovados do concurso público, desde que seja para repor vagas, reposição de vagas, ou seja, de cargos vagos que existirem durante esse período. Porque exatamente esses cargos vagos, eles são oriundos de aposentadorias, exonerações, falecimento dos servidores efetivos. E isso gerará a questão das nomeações, aumento de despesas, e a lei complementar, ela limita, ela exatamente proíbe, na verdade, que esses entes públicos eles tenham um aumento de despesa com nomeações dos classificados aprovados dos concursos públicos. A não ser, lógico, que ela diz, que pode haver aí então o aumento de despesa, que não é um aumento de despesa, que pode haver as nomeações desde que seja para repor os cargos vagos, repor algum cargo no qual ficou vago em virtude de um falecimento de um servidor, de uma aposentadoria ou de uma exoneração de um servidor público, como já dito. Outro aspecto dessa lei é que os concursos públicos que foram homologados até dia 20 de março de 2020, então esses prazos de validade eles não serão alterados. Esses concursos públicos que foram, no caso, homologados após o ano de março de 2020, eles vão seguir o seu percurso de prazo de validade normal. Agora, os concursos homologados até dia 20 de março, esses sim terão os seus prazos de validade suspensos e terão restabelecido esses prazos de validade após, então, a normalidade, serão restabelecidos após a normalidade desse período de excepcionalidade que é a pandemia. Lembrando que a lei também, a Lei Complementar 173, ela dispõe e limita que desses concursos públicos não poderão advir mais nomeações dos classificados aprovados do concurso público, desde que seja para repor vagas, reposição de vagas, ou seja, de cargos vagos que existirem durante esse período. Porque exatamente esses cargos vagos, eles são oriundos de aposentadorias, exonerações, falecimento dos servidores efetivos. E isso gerará a questão das nomeações, aumento de despesas, e a lei complementar, ela limita, ela exatamente proíbe, na verdade, que esses entes públicos eles tenham um aumento de despesa com nomeações dos classificados aprovados dos concursos públicos. A não ser, lógico, que ela diz, que pode haver aí então o aumento de despesa, que não é um aumento de despesa, que pode haver as nomeações desde que seja para repor os cargos vagos, repor algum cargo no qual ficou vago em virtude de um falecimento de um servidor, de uma aposentadoria ou de uma exoneração de um servidor público, como já dito. Outro aspecto dessa lei é que os concursos públicos que foram homologados até dia 20 de março de 2020, então esses prazos de validade eles não serão alterados. Esses concursos públicos que foram, no caso, homologados após o ano de março de 2020, eles vão seguir
o seu percurso de prazo de validade normal. Agora, os que foram os concursos homologados até dia 20 de março, esses sim terão os seus prazos de validade suspensos e terão restabelecido esses prazos de validade após, então, a normalidade, serão restabelecidos após a normalidade desse período de excepcionalidade que é a pandemia. Outro ponto que a Lei Complementar número 173 aborda é exatamente sobre o respeito às decisões judiciais que já determinaram as nomeações dos candidatos classificados e aprovados nos concursos públicos. E aí ele impera o princípio da segurança jurídica e o princípio aí então da independência dos poderes, onde o poder executivo e legislativo eles não podem então se sobrepor ao poder judiciário exatamente pela independência de cada poder ao emanar suas regras, ao emanar seus atos. Então, as decisões judiciais aí que foram emanadas para a nomeação dos concursos públicos, desses candidatos aprovados nos concursos públicos, elas terão então seu respaldo para que haja validade sem que essa lei possa atingir. Um aspecto muito importante que tem que ser então comentado aqui nesse conteúdo, nesse vídeo, é que a lei ela é muito clara com relação à nomeação dos concursos públicos, quando eles geram aumento de despesa, podendo tão somente viabilizar a nomeação desses classificados e aprovados do concurso público, quando for para reposição de cargos vagos, quando for exatamente, como já dito anteriormente, para repor uma vaga, um cargo que ficou vago por um servidor efetivo que faleceu, um servidor efetivo que foi exonerado, um servidor efetivo que se aposentou. Agora tem um grande detalhe que eu preciso fixar aqui. É um grande exemplo, são esses contratados que estão exercendo as funções dos cargos lá previstos no concurso público. Esses cargos, esses contratados, melhor dizendo, caso eles estejam lá há muitos anos na administração pública, exercendo aquelas funções não temporárias por excepcional interesse público, mas se caracterizar, se documentar isso num processo judicial, demonstrando aquele classificado e aprovado que esse contratado que está exercendo as funções do cargo previsto lá no edital do concurso, ele está lá há anos e não está lá por excepcional interesse público, e que esse contratado está ocupando uma vaga exatamente do aprovado do concurso público, que ele está ali ocupando exatamente uma vaga permanente, uma função permanente na administração pública e não temporária, então esse contratado que está ali sendo pago há anos, ele realmente não vai gerar despesa se for demitido e o classificado no concurso ele for nomeado ou por ordem administrativa ou por ordem judicial. Porque essa vaga já existia, não vai haver aumento de despesa por conta da demissão desse contratado que está lá exercendo as funções permanentes da administração pública e ser aí então nomeado exatamente o efetivo, o concursado que vai ficar efetivo, que se classificou no certame. Porque isso é considerado também como se fosse um cargo vago. Exatamente, que não gerará despesas, um aumento de despesa. Porque exatamente a saída daquele contratado que estava exercendo as funções permanentes na administração daquele cargo, as funções daquele cargo, e esse classificado no concurso que entrar, ele exatamente vai ocupar o espaço que o classificado no concurso deveria e não o contratado. Então isso é uma observação e um comentário que eu faço de muita relevância, onde os processos judiciais que estão exatamente nesse teor, onde os candidatos que viram parte autora nas ações judiciais, elas exatamente, essas partes, esses concurseiros, eles estão em busca de pegar sua vaga, de ter sua vaga em virtude desses contratados que estão preterindo a sua posição, a sua vaga lá na administração pública, que deveria ser dele, mas os contratados estão lá preterindo e de forma precária estão ocupando esse espaço que deveria ser do classificado em concurso público. Pois é, pessoal, essa lei complementar, em resumo, ela veio exatamente para limitar algumas questões dos concursos públicos, como, por exemplo, como já citado, é a questão do prazo de validade que estão suspensos, com os concursos homologados até dia 20 de março. Então, esses prazos de validade para os concursos homologados até 20 de março de 2020 estão suspensos.
Para os concursos homologados a partir de março, esse prazo de validade ele vai seguir normalmente. Essa limitação da suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos serve para todos os concursos públicos em âmbito nacional, seja na União Federal, seja para os estados e municípios e Distrito Federal. Outro ponto, em resumo, que ele foi afetado foi a questão das nomeações dos concursos dos classificados e aprovados em concurso público, onde, se gerar aumento de despesa, não poderá nomear esse pessoal do concurso público, porque exatamente gerará aumento de despesa. A exceção à regra são essas questões dos cargos vagos que o servidor público deixou quando se aposentou, quando foi exonerado, quando faleceu. Aí não haverá aumento de despesa, haverá exatamente a substituição, uma reposição de vaga. Outro ponto também de resumo para esclarecer são esses casos em que as justiças estão julgando, os poderes, o Poder Judiciário em âmbito nacional estão julgando causas de concurso público. Essas decisões judiciais terão que ser respeitadas quando forem então emanadas antes desse momento da pandemia. Então elas têm que ser preservadas sob pena de estar infringindo os princípios da segurança jurídica e os princípios aí então da separação dos poderes. E por último, um ponto de muita relevância, de extrema importância, que eu mencionei no final da primeira parte do vídeo, do conteúdo, foi que esses contratados que estão exercendo as funções dos cargos previstos no concurso, se comprovar em processo administrativo, em processo judicial, que eles estão aí preterindo a vaga dos classificados e aprovados no concurso público, e que esses contratados estão há muitos anos contratados na administração pública, exercendo funções permanentes e não temporárias, ou seja, não estão contratados por excepcional interesse público, então esses contratados terão que ser demitidos e os classificados aprovados no concurso terão que ser nomeados, porque isso não gerará aumento de despesa. Isso será o quê? Substituir o contratado por ordem judicial ou até por ordem administrativa e pegar aquele concursado aprovado no certame, no concurso público, e colocar na vaga que deveria sempre ser dele e não dos contratados. Se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, dessa informação, desse comentário rápido da legislação complementar 173, compartilhem, divulguem, comentem aqui embaixo para que o maior número de concurseiros, de concursados, possam então se valer dessas informações, desses direitos. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.